Avalie 10 vezes antes de você aceitar uma recomendação de um COI para sua carteira de investimentos. Com esse vídeo de hoje, eu quero que você entenda de uma vez por todas o que é um COI, se vale a pena investir num COI. Eu vou te dar um exemplo de um aqui, inclusive, para te mostrar em detalhes como que você avalia se é bom, se não é, o investimento nesse COI, para que você não caia em nenhuma cilada que vão te oferecer por aí. Então, acompanhe o vídeo até o final, que você vai entender tudo sobre esse investimento, sobre o COI. E antes de começar o vídeo, eu quero me apresentar aqui se você não me conhece ainda. Meu nome é Guilherme Lopes, eu sou especialista em investimentos com certificação CEA pela Ambima, sou consultor de valores imobiliários autorizado pela CVM para atuar e também sou dentista e investidor há alguns anos. E eu queria aqui te pedir um grande favor, porque isso vai me ajudar demais. Eu queria te pedir para você dar um joinha nesse vídeo aqui e se inscrever no meu canal. Quando você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, que esse vídeo é interessante e ele acaba distribuindo para outras pessoas. Então, dá um joinha, se inscreve no meu canal, porque isso vai me ajudar demais e também vai te mostrar outros vídeos relevantes que eu vou fazer por aqui para você aprender cada vez mais sobre investimentos. Então, dê o seu like, se inscreva no meu canal e vamos lá para o nosso vídeo aqui para a gente não perder tempo. E aí a primeira pergunta que você me faz é: Guilherme, por que você resolveu fazer um vídeo sobre COI? Porque com muita frequência, quando eu pego a carteira de algum cliente nosso para avaliar a carteira de investimentos dele, e esse cliente ele tem normalmente ali um assessor na corretora, é muito comum que esse cliente ele tenha algum COI na sua carteira normalmente por recomendação de algum assessor ali de dentro da corretora. Isso me chama a atenção porque é algo muito recorrente. Quase todas as carteiras que eu pego de alguém que está lá na corretora e tem alguma recomendação do assessor, tem ali um COI para que esse cliente colocasse lá o dinheiro nesse investimento. E aí eu percebi que é com muita frequência que isso acontece. Eu não sei se é uma prática recorrente entre todos os assessores ali, mas é bem frequente na carteira que eu pego. Quando o cliente chega para mim, eu pego essa carteira e vejo que tem um COI lá. É com muita frequência que eu vejo isso. E para a gente começar aqui, para você começar a entender, eu queria dizer o que significa o COI, né? COI é uma sigla que significa Certificado de Operações Estruturadas. E aí você pensa assim, então, Guilherme, mas então você vai me dizer que todo COI é igual? Como é que funciona, né? Eu avalio todos da mesma forma? Não. Como o próprio nome diz, Certificado de Operações Estruturadas, ele pode ser estruturado de várias formas diferentes. Então, uma instituição financeira, ela vai lá, faz uma estrutura, e essa estrutura envolve diversos tipos de investimento, diversos ativos diferentes, às vezes alguns derivativos. Então, é uma operação complexa que é feita por uma instituição financeira. E o que acaba atraindo, né, os investidores que aceitam ali colocar o seu dinheiro no COI? Um dos maiores benefícios, né, que atrai os investidores é que normalmente os COIs eles são oferecidos com o benefício de você ter uma perda limitada ou simplesmente um ganho garantido ali. E às vezes um potencial de alta ilimitado, né? Um potencial de alta infinito. Aí isso chama a atenção do investidor, né? O cara fala, poxa, ó, eu posso colocar meu dinheiro aqui, não correr nenhum risco de perder, ainda ter um dinheiro garantido e uma alta ilimitada. É fantástico, né? O melhor dos mundos. Mas não é exatamente assim que funciona. E agora eu quero que você preste muita atenção porque eu vou avaliar um COI aqui para você entender exatamente como é que funciona, como é que você avalia e como é que você julga se é um bom investimento ou se não é um bom investimento para você. Preste muita atenção aqui. Peguei um COI, um exemplo de COI aqui para que você entenda. E para isso eu vou te mostrar algumas imagens aqui. O COI que eu peguei para a gente avaliar foi esse aqui, o COI XP Max P, Certificado de Operações Estruturadas. E aí você começa a avaliar aqui para ver qual a questão desse COI específico aqui que eu vou te mostrar. A avaliação desse COI específico vai abrir sua mente para você conseguir avaliar outros que possam te oferecer por aí, tá? Mas basicamente quais são as vantagens que ele diz que você vai ter. E aí a gente passa aqui para essas vantagens, ou seja, exposição a um índice multi-asset com alta ilimitada do ativo, ou seja, você pode ter uma alta ali na valorização desse COI, uma alta ilimitada. Ou seja, você tem ganhos ilimitados. Grande vantagem, né? A outra vantagem é ganho da alta do ativo e uma taxa fixa de no mínimo 52%, que dá 8,73% ao ano, mesmo em caso de um retorno negativo do ativo
sem risco cambial. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que, mesmo que o ativo que está atrelado a esse COI, ele tem uma rentabilidade negativa, você está garantido com 52% nesse período aí. No caso desse COI, são 5 anos. Então, um período de 52, então a rentabilidade de 52% garantida, mesmo que o ativo caia. Então isso parece ser bem interessante. E a terceira vantagem é a possibilidade de mercado secundário após 3 meses. Então você tem ali o vencimento de 5 anos, a validade desse COI, mas depois de 3 meses você pode negociar ele no mercado secundário. Então você ganha algum tipo de liquidez aí depois de 3 meses. Só que é bem provável que quando você venda, depois de 3 meses e não espere os 5 anos, você tenha alguma perda aí, porque é o mercado secundário, ele é negociado a mercado. Então isso tudo aqui, essas vantagens, estão lá no material publicitário do COI. É o que a gente tem acesso. E vamos continuar olhando aqui. Como é que funciona esse COI? No vencimento, em caso de alta do preço do ativo, o investidor ganha a taxa fixa, que é aquela de 52%, e a alta ilimitada, né, caso o ativo ele venha a subir demais, e o capital que você investiu de volta. No caso de queda no preço do ativo, o investidor ele vai ganhar a taxa fixa, aquela de 52% no período, e o capital que ele investiu. Então, nesse caso aí, ele não teria o risco de perda, né? Já que mesmo com a baixa do ativo, ele teria ali uma taxa fixa que ele estaria garantido. E aí eu desci mais um pouco aqui e vi uma tabela, né? E essa tabela mostra aí em detalhes exatamente isso que eu acabei de explicar. No caso da alta do ativo subjacente, ele está atrelado a esse COI, você vai ter a variação percentual do ativo, mais o capital que você investiu, mais essa taxa fixa de 52%. No caso da queda, você vai ter o capital investido e a taxa fixa ali de 52%. E aí você está percebendo que toda hora eu falo sobre o ativo que está atrelado a esse COI. Que ativo é esse? E o ativo é esse daqui, Índice de Alocação Dinâmica e Controle de Volatilidade, constituído dos índices TIP, Tesouro Americano, SPY, Bolsa Americana, e GLD, que é o ouro. Então você vai gravar isso aí, não precisa você se preocupar em entender primeiro sobre esse ativo, a gente já volta a falar sobre ele. E aí agora eu quero te explicar exatamente como que se dá o ganho, né? O ganho se você investe nesse COI. O ganho você vai ver nessa tabela aí. Vamos começar lá de baixo, onde tem na coluna da esquerda, menos 25%. No caso de uma variação negativa, menos 25, até menos, né, menos 30, menos 40, menos 50% do ativo, você vai ganhar lá, olha, na coluna do meio, a performance do COI, você vai ganhar 52% no período ali que o COI vai vencer, que é o período de 5 anos. Que dá o equivalente, na terceira coluna ali, a 8,73% ao ano. Caso o ativo não renda nada, não tenha nenhuma valorização nem desvalorização, ou seja, 0%, você vai ganhar os mesmos 52%. Se tiver uma valorização de 5%, você vai ganhar 57%. 10%, você vai ganhar 62%. E assim, você vai vendo que a rentabilidade vai aumentando de acordo com a variação do ativo subjacente. Então, quanto mais o ativo subjacente se valoriza, mais você ganha investindo nesse COI. Então, esse seria o grande atrativo para você investir nesse COI. Esperar uma alta do ativo ali, uma valorização muito grande, para que você ganhe numa valorização grande também. Aí você pensa assim, poxa, é maravilhoso, né? Eu não tenho risco de perda, só é ganho, e ainda eu tenho um ganho potencialmente ilimitado caso o ativo varie lá para cima. É a oitava maravilha do mundo, é a melhor coisa que pode ter existido aqui, eu vou investir nesse COI. Mas não é bem assim que funciona e eu vou te explicar exatamente agora. Preste muita atenção nisso aqui agora. E como é que eu quero começar a te explicar em relação a isso? Antes de você fazer qualquer investimento, a gente tem que pensar qual é o nosso custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? É quanto que você poderia estar ganhando em outro investimento que você não está ganhando agora. Então, é tudo aquilo que você poderia estar ganhando e não está ganhando. É o custo de oportunidade. E hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, no momento que eu gravo a avaliação desse COI especificamente, a nossa taxa Selic, ela está em 13,75% ao ano. Esse é o nosso custo de oportunidade. Por quê? Eu consigo ganhar essa taxa, 13,75% ao ano, sem correr nenhum risco, investindo em títulos públicos, no Tesouro Selic, por exemplo.
Então, se eu estou ganhando menos do que isso, existe um custo de oportunidade escondido ali. E aqui você consegue ver nessa tabela que eu acabei de te falar, na coluna da direita, você consegue ver ali alguns possíveis retornos ao ano ali na coluna da direita. Então lá embaixo você começa com 8,73% ao ano. Depois, se o ativo for zerado ali, não tiver nem valorização nem desvalorização, continua com 8,73% ao ano. Depois vai aumentando, 9,44%, 10,13%, 10,8%, 11,46% e 13,94%. Só ali, com a variação do ativo subjacente em 40%, né, se ele valorizar 40%, você vai ter um ganho acima do custo de oportunidade. Então você só vai ter um ganho acima do custo de oportunidade com a alta do ativo acima de 40%. Caso contrário, você vai ter um grande custo de oportunidade e não vai ter valido a pena esse investimento. Continue acompanhando que você vai entender onde é que eu quero chegar. A próxima questão que você pode me falar é assim, fala, poxa Guilherme, mas entendi, mas esse ativo, né, que ativo é esse? Ele pode dar uma alta aí absurda, ele pode se valorizar, pode ser igual a bolsa lá, que multiplica por 5, 6, 7 vezes ali em alguns anos. Será que é assim mesmo? A gente vai olhar que ativo é esse que esse COI ele está atrelado. E aí eu te mostro essa imagem aqui agora. Eu fui lá no site desse ativo, onde mostra a marcação ao mercado ali, onde mostra a oscilação que ele teve. O resultado é o seguinte. Esse ativo aí, que esse COI está atrelado, nos últimos 17, 18 anos, ele deu um retorno próximo a 109%. Nos últimos quase 18 anos. E aí a gente consegue entender nessa tabela aqui que o retorno foi de 109,3% no total desse ativo, que dá uma média de 4,31% ao ano. Aí você começa a acender uma luz, um sinal de alerta. Fala, opa, em quase 18 anos ele rendeu 4,31% ao ano. E você conseguiu ver naquela imagem, naquele gráfico, que a volatilidade dele não é tão alta. Ele tem uma volatilidade relativamente baixa e teve uma rentabilidade de 4,31% ao ano nos últimos 18 anos. Se a gente pegar essa rentabilidade média de 4,31% ao ano e a gente jogar acumulada em 5 anos, que é o período do COI, a gente vai ter esse retorno aí. O retorno desse ativo, a média de retorno em 5 anos seria de 23%. Colocando R$1 ali, você teria 23 centavos de lucro no período de 5 anos. Então seria um retorno de 23% em 5 anos, mais ou menos, a média. E agora a gente vai voltar para aquela tabela e a gente vai ver com o retorno do ativo em 23%, olha lá, de 20% ali, você teria um retorno investindo nesse COI 72% no total, né, nos 5 anos ali. Então 23% daria um retorno ali próximo de 75%, 78%, alguma coisa próxima disso aí. E você fala assim, poxa Guilherme, então está melhorando, não é só 52%, né? Eu posso ganhar 75% ali, que foi a média de valorização do ativo nesses 5 anos. Então vamos ver, agora o que eu quero que você entenda aqui, vamos ver quanto que o dinheiro investido com a nossa taxa Selic aqui, de 13,75% ao ano, quanto que ele renderia nesses 5 anos aí se fosse investido. E aí a gente vai olhar nessa foto aqui agora, olha aí. Se a gente colocasse R$1, a gente teria R$1,90 em 5 anos, ou seja, um retorno de 90% investindo em títulos públicos com altíssima liquidez, quando você pode resgatar a qualquer momento, com o menor risco do país, né, que são os títulos públicos, e sendo ali, você pode tirar esse dinheiro em qualquer momento. Então, é bem melhor e com menos risco do que esse COI. Então, só aí você já consegue entender. Você correria menos risco e teria maior retorno e teria esse dinheiro líquido disponível a qualquer momento para você conseguir usar ele. Então, melhor do que esse COI, que ficaria com o seu dinheiro ali preso 5 anos, ou então, se tivesse liquidez, provavelmente você teria um prejuízo ali se vendesse antes. E aí a gente tem uma outra opção, né? Imagine que a gente agora queira falar assim, não, eu quero botar numa renda fixa que tem uma segurança ali interessante e eu quero botar ele para render mais. Hoje,
Com essa taxa Selic, nesse momento atual, você consegue encontrar alguns CDBs que estão rendendo ali 16, 16,5%, até 17% ao ano, se você deixa ele travado ali por 5 ou 6 anos. E aí eu fiz uma simulação também para você entender quanto que você teria de dinheiro investindo nesse CDB travado ali a 16,5% ao ano. Você vai ver nessa imagem agora. Olha essa imagem aí. Investindo R$1, você teria, depois de 5 anos, R$ 2,15 investindo nesse CDB de 16,5%. Qual é essa rentabilidade? Investindo 1 e tirando 2,15, é uma rentabilidade de 115% no final desses 5 anos. Onde que eu quero chegar com tudo isso aqui? No COI que você investiu, você teria ali mínimo de 52%, a média provavelmente você conseguiria algo em torno de 72%, mas com dinheiro travado, sem proteção do FGC, que não tem nenhuma proteção do FGC, podendo vender antes, mas correndo risco de perda, porque você venderia no mercado secundário. E no CDB, você teria a proteção do FGC, uma maior previsibilidade, né, porque você já teria ali o dinheiro pré-fixado, né, naquela taxa, e com rentabilidade muito maior, muito superior àquela que aquele COI estaria te oferecendo ali na média. Então, avaliando esse COI, qual a conclusão que a gente chega? É que é um péssimo investimento. Ele perde tanto para a nossa taxa básica de juros, né, a nossa taxa Selic, com o investimento mais seguro do Brasil, e perde muito mais ainda para um investimento ali pré-fixado durante 5 anos, ali um CDB de 16,5% ao ano. Ele perde também, perde feio. Ou seja, a conclusão é que esse COI especificamente que eu avaliei é um péssimo investimento para o investidor. E aí você me pergunta assim, Guilherme, mas todo COI é ruim? Como é que funciona isso? E a resposta é que o COI, como eu falei, é um certificado de operação estruturada. Então, a estrutura pode ser de diversas formas ali. Você tem que avaliar um por um para saber se vale a pena, se não vale, se é bom, se é ruim. Se você tem algum COI na sua carteira, você não sabe se é bom, se é ruim, se a rentabilidade é ruim, se o risco é alto, se não é, se vai ser rentável para você, que isso é o mais importante para você, nos procure, porque a nossa mentoria ela pode te ajudar. Nós temos uma mentoria específica sobre isso, que já já eu vou te falar um pouquinho mais, mas a conclusão que a gente chega é a seguinte aqui nesse vídeo que você assistiu comigo aqui até o final. É impossível você generalizar, né, que todos os COIs são extremamente ruins, porque existe ali uma infinidade de formas que eles podem ser estruturados. Então, sempre que for oferecido ali um investimento como esse para você, se você não sabe avaliar, você tem que pedir ajuda para alguém de confiança, alguém que você confie, alguém que não tenha nenhum conflito de interesses ali para te oferecer esse produto. Ou então, se você não sabe avaliar, não sabe ninguém para pedir ajuda, não conhece ninguém, você fica de fora para você não cair em uma cilada. O terceiro ponto é você tem que tentar entender por que estão te oferecendo esse produto, né? Qual a comissão que estão ganhando para te oferecer esse produto. Porque pode existir algum motivo que queiram te oferecer esse produto, porque normalmente oferece uma comissão alta para quem está vendendo esse produto para você. Então fique atento a esses detalhes, aprenda a avaliar esse tipo de investimento para ver se é bom, se não é para você. E se você não sabe, se estiver precisando de ajuda, se você precisar de alguém que avalie sua carteira para entender como é que ela está, se ela está bem construída, se ela está ali da forma mais eficiente possível para você e principalmente se ela está alinhada com o seu objetivo de investimento ali, nos procure. A Evolio, ela pode te ajudar. A Evolio é a nossa empresa, a gente tem uma mentoria que te ajuda com todo o processo na avaliação da sua carteira, na construção, no planejamento da sua carteira e a gente te orienta e te guia aí com acompanhamento constante. Então vou deixar um link na descrição desse vídeo aqui, caso você queira nosso acompanhamento, a nossa mentoria, você vai clicar no link aqui dessa descrição e vai lá conversar e tirar todas as suas dúvidas em relação à nossa mentoria, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, clique no link na descrição e nos procure na nossa mentoria. Um grande abraço e até o próximo.